Graça e paz. Amém. De novo. Graça e paz. Amém. Amém. Achei que vocês iam louvar com aquele ânimo que vocês falaram primeiro. Mas é assim, não, né? A gente vai dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Um culto preparado pelo Ministério de Louvor da Igreja Vitória, liderado pelo pastor Denis. E sejam muito bem-vindos os visitantes e aqueles que não são visitantes, a família Lago, também sejam muito bem-vindos, que já são parte da família. Quero que vocês olhem aí pro irmão que está do seu lado e falem: que bom que você veio. Que bom que você veio. Banda Vitória pode subir, por favor, Banda Vitel. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para iniciar o culto. Senhor, nós já estamos na Tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor já estava aqui, Pai, enquanto os Seus filhos estavam chegando. Que o Senhor enche este lugar, Senhor, de louvor, de adoração, Pai, e de gratidão acima de tudo, Senhor. Teu Espírito Santo vai ministrando em cada coração aqui presente, Pai. E que os Teus filhos estejam com os ouvidos bem atentos e o coração aberto para receber tudo que sair aqui do altar, Senhor. Que virá do alto, Senhor. Nada que sai daqui, Senhor, sem a Sua permissão, Pai. Então que eles estejam dispostos a receber, Senhor, todo louvor, toda adoração, que seja entregue a Ti, Senhor. Somente a Ti, Pai. E todo aquele que respira, que louve ao Senhor. Essa é uma noite de adoração, de louvor. Nós Te rendemos graças, Senhor. Esteja conosco durante todo o culto. Toque esses corações, Espírito Santo. Encha os corações, Senhor. E derrama, Senhor, aquele bálsamo novo, Senhor, aqueles que precisam. Derrama e cura aqueles que precisam, Senhor. Eu creio que será um momento muito especial. Em nome de Jesus, e que eu já te peço e te agradeço. Use os músicos aqui, Senhor. Que eles sejam instrumentos em Tuas mãos, Senhor. E o preleitor dessa noite também, Senhor. Que seja instrumento, Senhor, e que possa ser usado e transformar as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, que eu peço e te agradeço. Amém. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Estão bem? Sim. Vocês vieram fazer o que aqui pleno sábado? Quero saber. Adorar ao Senhor. Que então seus lábios sejam instrumento vivo para adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Bendito seja o seu nome. Enquanto o pastor Denis está ajustando aqui, olha para o seu irmão do lado e diga assim: amado, eu desejo te valer em todas as coisas, tanto na saúde quanto em sua alma. Mas isso, mais uma pessoa, olha para outra pessoa. Alguém atrás, diga: amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, tanto na saúde quanto em sua alma. Cumprimentaram? Mais um, vamos lá, mais um, vamos lá. Amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, tanto na saúde quanto na sua alma. Amém? Glória a Deus, bendito é o seu nome, Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Como é bom sempre exaltar Teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Como é bom nos homens São os homens agora. e adorar-te, ó Deus. Agora as mulheres. Como é bom sempre exaltar Teu grande nome. Como é bom
Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aleluia. Às vezes a gente não valoriza o tempo de louvor. Na verdade, quando nós vamos à igreja, o único tempo que é 100% dedicado ao Senhor é o tempo de louvor e adoração. Porque depois o Senhor já nos alimenta com a palavra. Aí é o momento que nós recebemos. Mas esse momento é o momento que você tem que fazer com toda a força do seu coração. Porque você vai estar adorando ao seu Deus. Amém? Quando você chega, você não está só cantando, você está adorando aquele que te trouxe até aqui, aquele que tem te mantido em pé. Então, que daqui pra frente não sejam só músicas, mas seja a sua forma de adorar, a sua melhor forma, a sua melhor performance em adorar ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Eu amo a minha igreja, eu amo meus pastores, eu amo meus discípulos, eu amo você, meu irmão, mas acima de tudo, eu amo meu Jesus, eu amo meu Jesus, e primeiro me amou. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? Entregou sua vida por mim. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? Entregou sua vida por mim. Olha pro seu lado. Olha pro lado. Tem alguém do seu lado? Quem é essa pessoa? É o seu amor? É a imagem e semelhança do Senhor. Você ama essa pessoa? Se você está vendo a melhor versão de Cristo, é aquele que está do seu lado. Então, vamos declarar o seu amor à pessoa que está do seu lado, para a igreja, que é a família do Senhor. Vamos! Eu amo a minha igreja, eu amo meus pastores, eu amo meus discípulos, eu amo você, meu irmão, mas acima de tudo, eu amo meu Jesus, eu amo meu Jesus, e primeiro me amou. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? Entregou sua vida por mim. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? Entregou sua vida por mim. Ele me amou, Ele te amou, Ele nos amou. Ele me amou, Ele te amou, Ele nos amou. Entregou sua vida por mim. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? Entregou sua vida por mim. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? Entregou
Vamos apontar para o outro, vamos pensar os irmãos. Vamos lá? Você consegue olhar e dizer que ele amou a Rafaela, amou a mim, o pastor Rogério? Consegue? Vamos de novo? Ele me amou. Ele me amou. Ele te amou. Ele nos amou. Ele me amou. Ele te amou. Ele nos amou. Nossa vida por mim. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, porque o Senhor nos deu esse momento tão especial, esse culto de louvor e adoração. E eu quero te convidar a se entregar, a receber o melhor do Senhor através da sua adoração a Ele. Também estou muito feliz de ver meus primos aqui, né? Israel, nosso pastor lá das Boas Novas, pastor Rogério, pastora Meire, pastor Wagner, agora está lá, né? Mas é chique, glória a Deus. Tem mais pastor de lá? Não? Não? Também a banda Boas Novas, Rafa, Andrew, Marcos. Cadê o Paulo, gente? Marcos Paulo. Cadê o Paulo? Não está tocando, não veio nem cantar nem nada. Glória a Deus. A esposa do pastor Misael, que honra te receber. Isabel, que honra receber vocês aqui. A igreja pode recebê-los. Glória a Deus bem forte. 1, 2, 3. Glória a Deus! Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Pressionados, mas não E as desanimados. palmas possam louvar ao Senhor. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Abandonados, abatidos, mas não destruídos.
ministerial não é fácil, mas nós temos aqui um povo que está clamando por todos os pastores dessa terra, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa renovar a fé deles, Senhor. Possa restaurar a saúde, Pai. Reavivar as igrejas, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Toda, Senhor, incredulidade, toda frieza de coração, Senhor, que tem muitas vezes vencido o coração daqueles que são crentes em Ti, Jesus. Restaura, renova, Senhor. Que eles tenham um fôlego novo, Pai. Levante, Senhor, varões e varoas, Senhor, para estar ao lado dos pastores, dos ministérios dessa terra, Senhor. Nós vemos um mundo, Pai, devastado pela morte, pelo pecado, pela tristeza, pela depressão, pela angústia. Mas nós queremos pedir por aqueles que têm gastado suas vidas, têm aberto as suas bocas para falar do Teu amor. Em nome de Jesus, traz um novo tempo, Senhor, para a Tua noiva, um novo tempo para as igrejas, um novo tempo de amor, de cura, de transformação e de salvação. Visita, Senhor, as nossas casas, as famílias, cada uma das famílias aqui representadas, que o Seu Santo Espírito possa visitá-los agora, e aquilo que nós não conseguimos ainda falar, que o Seu Santo Espírito possa ministrar, Pai. Queremos ver família, Senhor, a nossa família aqui, Senhor, Te adorando ao único que é digno de toda glória, o Alfa e o Ômega, aquele que muda histórias. Visita, Senhor, irmãos, nossos irmãos, cunhados, Senhor, filhos, genros, Senhor, noras, Pai, sogros, sogras, Senhor, visita neste momento, Senhor, tios, primos, Senhor, aqueles amigos que nós consideramos mais chegados que irmãos, mas que ainda não Te conhecem. Visita nessa hora. Nós estamos falando, Senhor, porque nós queremos adorar e Te louvar com eles, juntos com a Sua voz, Pai. Que nosso coração não seja um coração egoísta, que queira Te louvar sozinho, mas que seja tão, Senhor, transbordante do Teu amor, que possa atingir aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus Te pedimos, Senhor, que sejamos instrumentos vivos para falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. O único que é digno de toda glória, de toda honra e todo louvor. Aleluia, bendito seja o Senhor Jesus. E o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, Tu também és rei. Descansarei.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora saia com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Se vocês quiserem sentar um pouquinho, fica à vontade. Se quiserem cantar, pular, é como vocês sentirem à vontade. Acho que vai estar bem cansado. Ele pediu para pedir para a nossa igreja é muito grata pelo convite. É um prazer muito grande poder nos reunir com vocês, uma parte do corpo de Cristo, e para adorarmos ao nosso Deus juntos. É um privilégio muito grande. O Salmo 113, 3 diz: do nascer do sol ao acaso, seja adorado, seja louvado, seja engrandecido, seja bendito o nome do Senhor. Amém? E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. O Denis abandonou mesmo? Não acredito. Estamos aqui por causa da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Ele nos resgatou, Ele nos perdoou, Ele nos dá uma nova chance todos os dias. Amém? Glória a Deus. Cruz
a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste pra mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Nós, depois que conhecemos a Jesus, nós podemos andar por tantos lugares, fazemos coisas diversas, mas nada irá preencher o vazio do coração que só Jesus preenche. Você pode ter convicção disso. Se você quer ter paz e alegria, é em Jesus, é na presença dele, é buscando ele, é sendo fiel a ele. Amém?
santidade, Senhor. Só Tu és santo, Pai. Só Tu és, Senhor, e nós queremos ser parecidos contigo, Pai. Então que haja santidade no meio da Tua igreja, Senhor. Nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos, Senhor, chegar no nosso louvor a Ti, Senhor, um cheiro agradável, Pai. Oh, amado Jesus, usa-nos, Pai. Que sejamos instrumentos Seus, Senhor, para a Sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome
nós o adoramos, que só Ele é santo, declaramos. Essa terra cheia da glória dele, cada vez mais. Esse povo que clama, que está aqui orando a Ele, verá o avivamento, verá a glória do Senhor e o poder dele. Glória a Deus, aleluia. Eles estão ainda valentes de pé, para tomar seu assento, descansar um pouquinho, vai ouvir a palavra. O pastor Lênis pediu para trazer uma ministração rápida sobre dízimos e ofertas, e falar um pouquinho sobre oferta. No ano passado, quando eu estava pregando aqui, estava comentando sobre a pregação, um pouquinho sobre aquele sermão do Senhor Jesus nos ensinando que nós não devemos servir a dois senhores. Ou servimos ao Senhor, Jesus, ou servimos a mamão. E às vezes a gente fatalmente responde rapidamente, fala assim, eu sirvo a mamão, eu sou de Jesus. Mas se a gente fizer uma reflexão um pouco mais profunda das nossas escolhas e vidas, talvez a gente vai se assustar com algumas coisas. Quando você, estava comentando com a igreja aqui domingo, quando você planeja a sua família, você ora ao Senhor para que Ele diga quantos filhos você terá, ou você olha para a sua condição financeira e projeta a sua casa? Quando você escolhe a sua universidade, a faculdade, você vai para aquela que o Senhor te orientou e vocacionou, ou você vai para aquela que cabe no seu bolso? Eu não estou dizendo que a gente deve ser maluco e fazer coisas e falar, o Senhor que me mandou. Mas quando nós oramos e temos a confirmação e a certeza, nós sabemos, na fé, que o Senhor será o provedor de todas as coisas. Às vezes a gente, de maneira muito fácil, muito clara, fala assim, eu sirvo ao Senhor. Mas muitas vezes quem dirige as nossas decisões é o que está na nossa conta corrente, que está no nosso bolso, que está nas nossas provisões futuras. Nem tudo aquilo que a gente faz, a gente entrega ao Senhor e confirma com Ele. O Senhor, é isso mesmo que eu quero fazer. Estava conversando com o Fábio no domingo, e ele falou, o único carro que eu comprei que eu não orei foi o que me deu mais trabalho e eu não consegui dirigir esse carro. Ele falou, mas eu orei depois para o Senhor preparar ele para alguém e que tivesse muito prazer e alegria em ter o carro. A esposa dele que confirmou. E ali é um baita entendimento, porque eu sei que ele é um homem de Deus, um filho de Deus, e que eles oram muito para tomar decisões. Mas no áudio da imposição, assim, eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho sonho, eu tenho vontade, vou lá e faço. E Deus falou assim, peraí, esse aqui não, esse você não vai se divertir. Era um carro turbo, cheio de coisa, ele achou que ia se divertir muito no carro. Só deu dor de cabeça, né? Vai ver que foi por isso mesmo. Pode ser. Eu queria pensar, a gente veio aqui para um culto de louvor, um culto de adoração,
E a gente acha que para adorar a gente deve só estar cantando louvores. No final a gente adora com tudo aquilo que nós fazemos. E tudo aquilo que nós produzimos deve apontar para o nosso Criador. E deve adorar a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. E aí, aquilo que nós produzimos, se nós entendemos verdadeiramente, ele não é nosso, ele é do Senhor. Nós somos mordomos, porque se ele é o Criador de todas as coisas, a nossa relação com as finanças, ela muda completamente. Ela passa a me servir e eu não a ela. Ela passa a ser um instrumento para apontar quem é o meu Criador, o meu Redentor, o meu Salvador, e não apontar como eu sou poderoso neste mundo. Muitos daqueles estão brigando, matando, duelando, porque querem usar o dinheiro como algo que os alce a um lugar mais alto, que nos coloque num lugar de destaque para adoração de si mesmo. E aí nessa hora a gente é servidor de mamão. Tem uma passagem na Bíblia que ela é muito emblemática, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde se colocavam as contribuições, ali o gasofilácio no templo, e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Eu até imagino que eles iam chacoalhando aquela grande quantidade. Olha como eu estou poderoso aqui, ó. Estou ofertando no Senhor, como eu sou generoso. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, olha aqui, Jesus chamando aqui, presta atenção no que está acontecendo aqui, meus irmãos. Presta atenção, e ele disse a esses discípulos: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que ela estava dizendo assim: eu sei quem é o meu cuidador. Tudo aquilo que eu tenho, ainda que pouco, aponta para ele. Aleluia. Se nós saímos de casa num sábado até fresquinho, até tirar uma blusa que fazia tempo que eu não tirava do guarda-roupa, para vir aqui, nós viemos com um único propósito: de adorar ao Senhor. Então eu queria convidar vocês também para adorar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que se a primeira parte da massa é santa, toda a massa assim é. Que nós possamos adorar a Deus com tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Que nós sejamos servos do Deus vivo e não do dinheiro. E que Ele sirva para apontar quem é o nosso Redentor. Aleluia. Aqueles que entenderam, traga com sabedoria, com alegria, com gratidão no coração. Falou: obrigado, Senhor. A minha vida é tua e tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus, trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos. Vamos reconstruir. Glória a Deus, aleluia. Vocês querem adorar ou querem pular? Vamos pular! Hã? Pular? Eu vou ficar de pé. Não dá pra pular sentada. Eu me rendo ao seu amor.
gente pula uma pasta e a gente Carol em outro, tá? Pode ser? Mas esse já deu para aquecer, né? Tenho o prazer de chamar aqui o pastor Wagner, nosso primo. A gente está tentando marcar um almoço aqui, deve ter um ano mais ou menos, não dá certo. Mas para vir aqui deu. Amém. Glória a Deus. Seja louvado na sua vida. Estenda as mãos para ele aqui. Senhor, nós ainda na tua presença, Pai, quero apresentar o teu servo aqui, Pai. Que não seja ele que fale, mas que seja o Senhor, através da boca dele, Pai. Fala conosco, que nós saímos daqui diferente da forma que chegamos. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está porque tinha que estar, Senhor. Que a tua bênção seja sobre nós. Fala conosco, fala em cada coração, fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Feliz por estar aqui. Amém. Deus preparou para que pudéssemos estar aqui nesta noite para podermos louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Feliz pelo convite. E eu nunca tinha vindo aqui, né? Depois que implantaram a igreja aqui, não só os outros. Mas é assim que o Senhor faz. Me perdoe por não acompanhar aqueles que ficaram de pé. A idade chega, não sei quem foi que falou para mim, acho que foi a Mari, né? A idade chega para todos, é verdade. Chega e quando a gente menos espera, chega. Eu venho fazendo um breve retrospecto para que vocês possam saber. Eu sei até o dia que eu aprendi a andar. Alguém sabe o dia que aprendeu a andar aí? Alguém tem essa recordação? Eu tenho esse privilégio, porque minha mãe falou assim: você aprendeu a andar no dia que a Zilda casou com o Xerô. Não sei a data, mas eu sei que... Você queria mesmo ir, né? Foi, ela falou que eu era o menor na época, eu sou o sétimo filho, né? Do total de 15, eu sou o sétimo. E naquela época eu era o bebê. E ela teve que me trazer, se eu não me engano, acho que a Lígia veio junto também, que era mais velha. E então, 61 anos pesa pra gente. Eu passei o dia inteiro em pé, tenho problema na coluna, então fica muito tempo em pé, cansa, dá dor nas costas, a gente é obrigado a sentar um pouco, fazer um alongamento, mas depois aguenta de novo. Eu posso ficar mais pelo menos uma meia hora aqui, que é o que eu estou prevendo para falar aqui com os irmãos, um pouco da palavra do Senhor. Quando o primo chamou para estarmos aqui, e eu falei assim: tem algum tema, alguma coisa? Ele falou: não, é culto de louvor e adoração. Eu falei: amém, vamos então falar sobre louvor e adoração, porque todo o nosso culto a Deus é em louvor e em adoração, é o seu nome. Esse é o nosso culto. Aquele culto que a palavra diz que tem que ser um culto racional, não é um culto emocional. E isso fez eu refletir a respeito do que é a adoração a Deus. Eu quero ler aqui no livro de Salmos, o Salmo 136, somente o primeiro versículo, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E porque a sua benignidade é para sempre. Só esse versículo aqui, ele já nos intima a louvarmos a Deus. Primeiro, porque Ele é bom. A bondade de Deus é tão grande que diz a Bíblia que se Ele não colocasse o amor dele dentro dos nossos corações, seria impossível nós amá-lo. Olha que coisa tremenda! Então a bondade de Deus é tão grande que Ele olhou para nós e falou assim: olha, vocês precisam me amar, mas vocês não têm amor no coração. O pecado tirou isso de vocês. O pecado cortou esta relação que vocês tinham comigo.
E agora eu preciso colocar um amor dentro de vocês para que vocês possam conseguir me amar. Olha que coisa tremenda. Por isso que lá em João, no capítulo 3, o resumo da Bíblia, né, que está em João 3,16, João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia em um único versículo, esse versículo é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Resumo da Bíblia. O resumo da Bíblia é o quê? O homem se separou de Deus, e agora Deus, ele precisou resgatar esse homem, e esse resgate veio através do seu Filho Jesus. E para isso, como o homem se afastou de Deus, porque diz a Bíblia em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então agora Deus, ele mandou a providência é Jesus, e agora Jesus coloca o amor dele dentro dos nossos corações, para que a partir deste amor a gente possa amá-lo. A Bíblia diz que Deus amou a gente primeiro. Nós só reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a partir do amor que ele colocou dentro dos nossos corações. É muito bom nessas reuniões que fazemos, é uma reunião meio que familiar, não só em Cristo, mas aqui, a metade da minha família está aqui, e é bom a gente, né? A gente vai para Boas Novas, metade da igreja é família, vem para cá, metade da igreja é família, porque a nossa família, graças a Deus, uma família que Deus nos deu, uma família que foi instruída a buscar ao Senhor, uma família de obreiros, uma família que desde pequeno, a minha mãe, ela sempre falava que desde quando ela e meu pai iam fazer a obra do Senhor, eu lembro que ela falava assim: o Sherlock era pequeno, a gente ia fazer culto na cidade de Areias. Eles saíam da cidade de Queluz e ia até Areias, a pé, né? Era isso? Um pouquinho, era perto a distância, né? Quantos quilômetros? 11 quilômetros? 11 quilômetros para fazer um culto, uma estrada sinuosa, e ali eles iam a pé. E diz a lenda que meu pai ia de bicicleta com uma filha de um lado, a outra do outro, no guidão para poder balancear, e ele ia ali. E ela falou que o Sherlock ia na frente, às vezes, que ia com aquele grupo de irmãos, de repente eles olhavam escuro, na estrada escuro, 11 quilômetros uma estrada, de repente falava assim: cadê o Sherlock? Todo mundo falava: cadê o Sherlock? Sumiu. Aí eles ficavam preocupados, sumiu. O Sherlock era pequeno. De repente eles começavam a andar. De repente, do nada, o Sherlock, que já estava na frente, saiu atrás dele. Aí falou: Sherlock, você não tinha ido na nossa frente? Como é que você apareceu atrás? Aí ele falava: não, mãe, eu entrei no mato para orar um pouco. E hoje, qual é a nossa busca ao Senhor? Hoje a gente vê, eu preparei algo aqui, irmãos, eu creio que fugiu um pouco do meu tema. Fugiu não, ele foi apenas uma reflexão do que é adorar a Deus. Nosso culto é de louvor e adoração ao Senhor. A palavra de Deus, ele nos fala que no Antigo Testamento a adoração era algo bem diferente do que é hoje. Hoje nós vivemos uma vida corrida, uma vida com muitos afazeres. Então tem o Andrew saiu lá de Indaiatuba para cá, o outro saiu do Taboão para cá, saímos lá da Zona Norte para vir para cá. Olha só, cada um saiu de um lugar para nós podermos estar reunidos aqui, mas eu sei que cada um de nós aqui teve um dia corrido, e o tipo de adoração hoje é bem diferente do Antigo Testamento, porque o povo de Deus, eles eram convocados aí uma vez por ano,
uma vez por ano, até a cidade de Jerusalém, para prestar o seu culto, levar o seu sacrifício ao Senhor, e ali pedir perdão pelos seus pecados. Então, olha a logística que era do povo também naquela época, para poder pegar a sua oferta, que era um animal, porque tinha que ser degolado ali, perante o sacerdote. E às vezes a gente olha a palavra, e lê a palavra, e não tem a figura do que era. Porque para os dias de hoje, esse tipo de culto, os defensores dos animais aí que não gostam não podemos, temos que salvar o planeta, temos que salvar os animais, já não ia deixar a gente prestar, se fosse assim o culto, não ia deixar prestar esse culto. Por quê? Porque as famílias levavam lá os seus novilhos, as suas pombas, os seus animais, preparados para aquele evento onde ele era sacrificado, degolado, o sangue dele era derramado ali na frente da pessoa. Agora vocês imaginam uma nação o dia inteiro fazendo esse sacrifício de sangue, onde era cortado a jugular do animal, aspergido o sangue dele, recolhido o sangue. Olha só, todo este ritual. Vocês imaginam como que ficava aquele local do sacrifício manchado de sangue? Vocês têm noção o que é um sangue depois que ele começa a coagular? Como é que o cheiro que sobe daquele sangue já não é um cheiro agradável para nós? Já no final do dia, as pessoas que chegavam lá já não era nada agradável. Mas era aquele tipo de sacrifício que tinha que ser feito para o perdão dos pecados. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Olha só quanto sacrifício era feito para poder ter os pecados perdoados. E ali eu estudando, vendo um pouco do que era louvar e adorar a Deus. O louvor, diz que o louvor ao Senhor é pelo que Ele é. Nós louvamos pelo que é. O que o Senhor é? Ele é bom, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Então tudo isso nós fazemos em louvor ao seu nome. E adoramos a Deus. Adoramos a Deus pelos seus feitos. Tantas coisas o Senhor fez por nós. Quantas coisas? Se nós começarmos a buscar a memória, o que o Senhor já fez por nós. E aí nós o adoramos por tudo que Ele é. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua benignidade, pelas suas maravilhas. E adoramos pelo que Ele fez por nós. Ele nos resgatou, Ele nos chamou, Ele nos limpou, Ele nos purificou. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, nós somos gratos a Deus por tudo isso que Ele fez. Mas vocês vejam como era difícil para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus, ainda que uma vez por ano. E agora o sumo sacerdote, ele tinha que prestar um outro tipo de sacrifício. E diz que ele pegava um novilho também, fazia o sacrifício daquele novilho pelos pecados dele, dos sacerdotes. Ele fazia todo aquele ritual, se purificava. E aí depois ele tinha que fazer agora um outro tipo de adoração, um outro tipo de culto, num local separado. O sumo sacerdote iria num lugar separado. E diz que ele pegava 2 bodes. E um bode ele degolava, retirava aquele sangue, para que aquele sangue ele pudesse apresentar a Deus pelo pecado do povo. Ele vai agora interceder
por toda a nação de Israel. E ele entrava naquele lugar chamado Santíssimo, Santo dos Santos. E com aquele sangue, ele se fechava ali naquele local e apresentava a Deus com incenso, e com aquele sangue ia aspergindo sobre a arca da aliança, e ali naquele momento de adoração, Deus recebia aquele culto que ele estava fazendo a Deus, e ali Deus enchia aquele lugar da sua presença, e todo o povo de Israel se alegrava a partir daquele rito, daquele ritual que ele fazia para purificar toda a nação de Israel. O outro bode que ele não matava, ele pegava, soltavam ele no deserto. Para quê? Para que ele levasse com ele simbolicamente todo o pecado da nação, levasse com ele e fosse lá para o deserto, bem longe, e deixavam ele ir embora. Para que ele, simbolicamente, todo o pecado da nação de Israel fosse para bem longe, saísse da presença do povo de Israel. Mas agora vem Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, ele é o sacrifício de Deus. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, agora vem Jesus trazer um novo mandamento. Agora ele vai morrer uma única vez. Porque no Antigo Testamento, todo ano aquilo tinha que ser repetido, porque não era o suficiente para aniquilar de uma vez por todas o pecado da humanidade. Mas agora, quando Jesus, ele vem fazer este sacrifício vivo, ele faz de uma vez por todas. Uma vez por todas. Mas o Senhor também, ele foi imolado lá na cruz do Calvário. Porque agora não é um animal que está sendo morto. Se bem que nós temos um apreço pelo animal, nós temos um carinho pelo animal, muitas pessoas têm animais aqui. Mas agora não é um animal, agora é um ser humano. E não é um ser humano qualquer, é o próprio Deus aqui na terra. Agora vocês imaginam que Deus é esse que se humilhou, veio em forma de homem. Ele deixou toda a sua glória nos céus e ele vem à terra e ele se humilha em forma de homem. Mesmo sem pecado, ele começa a sofrer todas as angústias que um homem pode sentir. Eu muitas vezes fiquei pensando por que Deus precisou descer à terra como homem para ser humilhado pela sua criação. Se tem uma coisa que eu não gosto, é ver um filho maltratando o seu pai. Dentro de mim eu não aceito. Porque nos dias de hoje, os filhos perderam o amor pelos seus pais. A minha criação ainda é da 1900 e Guaraná com rolha, como diz, né? Antigo. Uma criação, meu pai era severo demais. Quem conheceu sabe, ele era muito severo. Mas com o passar do tempo, os pais foram maleando a criação, maleando. E hoje, os filhos cospem na cara do pai, batem na cara do pai. Eu não estou falando isso genericamente não. Isso eu já vi. Eu já vi. Filhos, adolescentes bateram no rosto do pai, maltratando o pai. Isso é terrível, isso é horrível de se ver. Agora vocês imaginam Jesus, o próprio Deus, o Criador de todo o universo, quando ele vem aqui na terra como homem. E eu ficava imaginando e pensando, Senhor, por que o Senhor teve que deixar o esplendor da tua glória
para descer aqui em forma de homem, para ser humilhado pela sua criação. Aquilo que ele criou, agora o Senhor, ele vai passar pelos momentos dele antes da crucificação. Ali ele começa a ser negado, humilhado, maltratado, torturado. E todo o sacrifício que ele fez ali por nós, esse sofrimento, foi muito maior do que qualquer outro animal que já tivesse sido sacrificado. Porque no Antigo Testamento, um animal, a Bíblia diz que ele tinha que ser um animal totalmente diferenciado. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter ferimento, ele não podia ser magro, ele não podia ser doente, ele tinha que ser um animal bem tratado, criado com todo carinho. Ele tinha que chegar lá para o sacrifício gordo, bonito. Ele teve ali 1 ano de vida bem tratado. E Jesus? Jesus, ele foi para o sacrifício de uma forma tão horrenda, que a Bíblia diz que aqueles que olhavam para a cruz não o reconheciam, porque o seu rosto transfigurado, não dava para reconhecer o quanto ele apanhou, e às vezes queremos adorá-lo e não temos ideia do sacrifício de Jesus, o quanto ele sofreu. Ele era o próprio Deus, não precisava disso. E eu fico imaginando, é como se fosse um filho batendo assim no pai, maltratando. E Jesus foi humilhado, massacrado. Sua cabeça inchada, o seu rosto todo inchado. Seus olhos talvez não podiam nem abrir direito de tanto que estava inchado. Sangue por todo o seu corpo. Esse é o Deus que nós cremos, que morreu por nós desta forma. Ao contrário dos animais do Antigo Testamento que iam para lá saudável, tinha que ser saudável, não podia ser doente. E Jesus chega dessa forma na cruz. Cadê os seus discípulos? No momento lá da dor, cadê os seus discípulos? Onde estão? Não estão. A maioria deles não foram nem ver. E ali estava Jesus entregando por nós. Se entregando por nós, por quê? Pelos nossos pecados. Por que o Senhor teve que fazer isso? Qual o motivo dele passar tamanha humilhação, tamanho sofrimento? Sabe por quê, queridos? Porque ele queria saber, como homem, o que é sofrer. Isso é masoquismo. Não, não é. Sabe por quê? Porque Satanás o tempo todo, ele tenta o homem a se distanciar de Deus, querendo persuadir o homem a falar: Deus não sabe o que você está sofrendo, Deus não sabe o que você está passando, Deus não se incomoda com você. Não, Deus não se incomoda com você não. Olha como você está, olha a sua situação. Que Deus é esse que você serve? Você está passando isso? Que Deus é esse que não se incomoda com você? Ele não sabe nem como você está, ele não sabe nem quem você é.
Mas a palavra do Senhor não nos diz isso. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece pelo nome. Aleluia. Pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Ele conhece a gente não só por fora, mas Ele conhece a gente por dentro. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos fez. Ele que nos fez. Ele sabe cada problema, cada defeitinho que nós temos. Ele sabe. Ele viveu aqui como homem. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe de tudo. Porque Deus nos criou perfeito, mas o pecado destruiu a gente. Por isso que a Bíblia diz que Ele se fez de pecador. Ele sendo santo, Ele se fez como pecador aqui. Sofreu todas as paixões, foi tentado, mas não pecou. Mas agora Ele tem legitimidade para quando Satanás for querer falar qualquer coisa contra você, você tem a resposta e fala assim: não, eu entreguei a minha vida a Cristo, porque Ele fez um sacrifício vivo pela minha vida. Ele sabe quem eu sou, Ele me chama pelo nome, Ele sabe o que eu preciso, Ele me conhece por fora, mas também me conhece por dentro. Ele me conhece antes da fundação do mundo. Olha que coisa tremenda, como Deus faz as coisas. E às vezes nós não sabemos, porque passamos por problemas difíceis, mas o Senhor, Ele sabe perfeitamente. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos comportamentos diferentes. E o Senhor sabe lidar com cada um de nós. E Ele é tão tremendo que a mesma palavra que fala para um de um jeito, a mesma palavra vai falar para outro de outro jeito. Porque Deus, na sua multiforme, na sua multissabedoria, que é multiforme, ela vai conforme a necessidade. E às vezes nós não entendemos isso. Mas Deus, Ele fez tudo isso. Por quê? Pelos nossos pecados. Pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Para resgatarmos, para que nós pudéssemos ter agora a confiança de chegar perante o trono da graça de Deus com confiança, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele nos conhece, sabendo que Ele sabe das nossas necessidades, sabendo que Ele sabendo que nós precisamos de tantas coisas, mas Ele sabe o momento exato de agir. Para encerrar, eu quero apenas falar uma ilustração que eu gosto muito, do Henry Ford, o homem, aquele americano que fez, muitas pessoas falam que ele inventou um automóvel. Ele não inventou o automóvel, ele automatizou a construção do automóvel, ele deixou o automóvel popular. E Henry Ford, ele tinha um lema, ele queria que em cada garagem de um americano tivesse um Ford na sua garagem. Olha, que homem visionário. E ele falou assim: eu vou fazer esse carro ficar tão barato, que uma família vai poder ter pelo menos um Ford na sua garagem. E diz que ele estava viajando numa estrada e de repente ele viu um homem com um Ford parado no acostamento, capô aberto, fumaça saindo, a família toda dentro do carro, e no meio daquela estrada que não tinha nada, ele olhou aquele homem e ele parou o carro para poder ver o que estava acontecendo. E diz que aquele pai de família chutava o pneu do carro e xingava o carro e amaldiçoava o carro e falava um monte de coisa pro carro lá. Essa porcaria desse carro me deixou agora aqui, que eu vou fazer com a minha família, que eu saí para passear final de semana, me deixou com esse carro quebrado. E diz que o Henry Ford chegou, olhou e viu aquele homem falando tudo aquilo, falou: calma, senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim: meu carro quebrou, tal.
Aí ele falou, o senhor já viu tal coisa? Já vi tal coisa, já vi tudo que diz o manual, já vi, já fui, já olhei, já fucei, apertei. Ele falou, o senhor poderia dar a partida para mim? Ele falou, posso. Foi lá, deu a partida, viu o carro só naquele nheco do motor que não pega nunca, né? Aquele barulho que nenhum motorista gosta de ouvir, né? E ele falou, pode desligar. Foi lá, pegou, entrou no motor, mexeu lá dentro, apertou não sei o que lá, falou para ele, dá a partida de novo. O homem foi lá e deu a partida, o carro pegou. Felicidade, que felicidade. Não vou mais ficar, não vou precisar chamar o guincho aqui no meio do nada. E aí, aquele homem chegou para o Henry Ford, não sabia quem ele era, e falou, como que o senhor descobriu o defeito só mandando eu dar partida no carro? Ele falou, meu senhor, o senhor não sabe, mas fui eu que fiz esse automóvel. Esse automóvel é da minha fábrica. Eu sou Henry Ford. Sabe o que eu concluo com isso? Quando você estiver com o seu carro quebrado, alguma peça faltando, com alguma dificuldade na sua vida, saiba que quem te fez é o mecânico dos mecânicos. Ele te conhece por dentro, foi ele que te fez. Ele sabe dos seus problemas. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe de tudo, porque foi ele que nos fez. E conhece a gente por dentro e por fora. E para finalizar, eu quero te convidar a ficar de pé. Oh, aleluia! Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é tremendo. Nós louvamos pelo que Ele é, adoramos pelo que Ele fez por nós. E Ele é muito mais do que nós possamos pensar, imaginar ou entender. Foge do nosso entendimento. Como a gente vai tentar imaginar que Deus deixa o resplendor da sua glória, todo o seu poder e vir aqui à terra ser humilhado por nós, por homens? Tudo isso foi por uma causa. Ele morreu pelos nossos pecados. No Antigo Testamento eles pegavam aquele bode e jogavam no deserto para que ele sumisse, ficasse bem longe. Representava o pecado do povo indo embora. Eu não quero mais ver vocês. Agora nós estamos no Novo Testamento. Jesus morreu de uma vez por todas. Lá em Miqueias, a Bíblia diz que Deus, Ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Agora é no deserto não, é nas profundezas do mar. Sabe para quê? Porque a Bíblia diz que é para Deus nunca mais se lembrar dele. Sabe aqueles pecados? Deus não se lembra mais. Acabou. Fomos lavados, fomos remidos. Deus nos purificou. Deus agora nos deu acesso direto ao Pai. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou, o Santo dos Santos, aquele véu se abriu. Agora nós temos comunhão direto com o Pai. Sabe para quê? Para que nós possamos ter agora a legitimidade de falar: Senhor, eu sou teu filho, fui lavado, remido pelo teu sangue, e agora eu quero te pedir para que o Senhor possa, dentro daquilo que nós necessitamos nessa noite, ter esse acesso no Pai. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Não pense no seu problema agora, não. Pense no que Jesus, nesse momento, o que Jesus fez por você. Pensa que nós não éramos merecedores. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, e isso não veio de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Favor não merecido. Se formos querer chegar no trono da graça de Deus pelos nossos méritos, a gente não chega nem perto. Mas agora há um rastro
de sangue deixado por Jesus, que nos lavou de todo esse pecado e nos deu esse acesso. Agora Ele nos dá a autoridade de expulsarmos demônios, curar enfermos. E essa autoridade veio através da sua boca. Foi Jesus quem falou: eis que vos dou autoridade, e em meu nome falareis novas línguas, porão a mão sobre os enfermos, eles lhe curarão, expulsarão demônios. Essa autoridade foi dada à igreja aqui na terra, para que nós possamos exercer essa autoridade. Há uma autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, e agora nesta autoridade, eu agora te conclamo a começar a adorar a Deus, na beleza da sua santidade. Adora a Deus, porque é nessa adoração, é nesse louvor, é quando você começa a glorificar a Deus, Deus está agindo, porque Ele te conhece, Ele sabe da sua necessidade, não precisa pedir, porque Ele já sabe, Ele te conhece, não precisa nem pedir, porque no momento que você glorifica a Deus, Deus já começa a agir na sua vida. A Bíblia diz que Saul, na sua perturbação, pedia para que Davi tangesse a sua harpa, porque através do som da harpa, este barulho, este som, ele vinha e acalmava o coração de Saul. Olha, eu quero te pedir nesta noite que você adore a Deus apenas pelo que Ele é, porque as outras coisas, as demais coisas, Deus, Ele vai fazer na tua vida. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, nesta noite. Eu louvo porque Tu és bom e a Tua bondade, a Tua benignidade dura para sempre. Senhor, Tu sabe como cada um de nós chegamos aqui nesta noite. O Senhor sabe do nosso coração, Tu nos conhece por dentro e por fora. Tu nos conhece do nosso deitar e do nosso levantar. A Tua palavra diz que antes de nós abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que nós iríamos pedir, porque o Senhor nos conhece. E eu te peço, Senhor, por cada um aqui, que o Senhor possa, Senhor, proteger a cada um, a cada lar aqui representado. Que o Senhor possa entrar, Senhor, com a providência divina. Talvez alguém entrou aqui, Senhor, precisando de uma resposta das suas orações. Talvez alguém veio aqui e falou: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, porque eu quero uma resposta. Senhor, que o Senhor possa ser agora nesta noite a resposta desta oração. Que o Senhor possa estar trazendo agora a resposta desta oração nesta noite, ó Pai, porque Tu és o Deus ontem, hoje e Tu és eterno. Eu te louvo, eu te glorifico, porque Tu és bom, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te peço agora, Senhor, começa a liberar, Senhor, libera Tuas bênçãos aqui nesta noite, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais glorificar pelos Teus feitos e sermos testemunhas vivas do que Tu és capaz de fazer, pelo que Tu faz, pelo que Tu és, pelo poder que opera em Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo. Amém e amém. Graças a Deus. Nem portas que se fechem diante da Tua voz, uma doença nem cura que fiquem de pé diante de nós. Não há doença, nem cura.
ajudar o pastor Misael. Faz uma oração de encerramento, dá a bênção apostólica aqui. Metade desse povo também é seu. Então, acho que você pode fazer uma oração de encerramento e deixar a bênção apostólica também. Pai, nós te louvamos por esta noite rica e especial em tua presença, por tudo que tens falado aos nossos corações. Que privilégio podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Obrigado por cada vida presente aqui que o Senhor trouxe aqui com um propósito. Quando nós vamos retornar aos nossos lares, leva-nos em paz, em segurança, guardando-nos, protegendo-nos dos males e perigos. Que possamos ter uma noite de descanso e, na sua permissão, retornar para a tua casa nesse domingo para um culto de adoração ao teu nome. Em tudo te glorificamos e te exaltamos. Agradecemos, ó Deus, no nome precioso de Jesus, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, agora e para todos sempre. Amém. Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos vocês. Tenhamos todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Vamos lá, boa noite. Abraço, irmãos. Pessoal, não vai embora, não. Tem lanchinho lá atrás de todos. E tem que tudo. Já vai para outra igreja? Oi, irmão. Ah, bom, então tá bom. Mas come o lanchinho antes. A gente vai fazer um louvor e já vai comer, tá bom, gente? Pode ser? A Carol quer dançar. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até não aguenta mim. Dentro dos poços, alcançar meus sonhos e fazer existir. Mas quem vai apagar o céu que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. Ninguém vai impedir, se decidir eu sou, mas quem não prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca parará, eu sei que chegará minha sorte, ele tomará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca parará, eu sei que chegará minha sorte, ele tomará diante dos meus olhos. Na presença dos meus inimigos, minha cabeça, o meu cálice vai transbordar. Prepara-me uma mesa, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça, e meu cálice vai transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir, se decidir eu sou, pois quem não prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele contará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele contará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele contará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei